Fala, nação celeste, tudo bem com vocês? Se você não está inscrito, se inscreva no canal, comente, curte e compartilha e não perca nenhum conteúdo relacionado ao Cruzeirão Cabuloso. Sem mais enrolação, vamos às novidades de hoje. Cruzeiro nessa janela ainda não fez nenhuma contratação visando o restante da temporada. E aí é uma dos pedidos do Léo Jardim, né? Na última entrevista ele revelou que o Cruzeiro tentou a contratação do Álvaro Montoro, que foi para o Botafogo, mas sem sucesso. E dentro do meu entendimento, há necessidade de reforçar o elenco visando o restante da temporada, principalmente é, na busca pela classificação, que é o principal objetivo do Cruzeiro para a Libertadores de 2026 e, consequentemente, para a sequência da Copa do Brasil, que é um torneio de tiro curto e com retorno financeiro considerável, que pode reforçar os cofres do Cruzeiro. Em cima disso, dentro dos clubes da Série A, o Cruzeiro, junto com o Fluminense, Corinthians e Bahia, são os quatro clubes que ainda não fizeram nenhuma contratação nesta janela de transferências. Os clubes da Série A já movimentou mais de 600 milhões nessa janela em reforços. O, o Flamengo lidera essa lista com um gasto aproximadamente em 300 milhões de reais, com as contratações de jogadores vindos do futebol europeu. Destaque para o Samuel Lino, sendo uma das contratações mais caras do clube, né? O levantamento leva em consideração somente atletas registrados a partir de 10 de julho, quando essa atual janela foi iniciada, né? Lembrando que no mês de junho houve uma janela antecipada visando o Mundial de Clubes para que houvesse a oportunidade dos clubes que fossem disputar o Mundial se inscrever reforços para a competição, né? O Cruzeiro até fechou a contratação do goleiro Matheus Cunha do Flamengo, realizando o pré-contrato para a apresentação em 2026, mas para chegar no atual momento ainda não foi realizada nenhuma contratação efetiva. No atual momento, a prioridade do Cruzeiro é um atacante de beirada. O clube até teve insucessos na busca de Gabriel Martinez do Braga, Matheus Gonçalves do Flamengo e Sarmento do Bridgeton, né? Mas sem sucesso. Há essa necessidade de buscar reforço para o restante da temporada. Dentro das possibilidades existentes no clube, deixe nos comentários aí quem vocês acham que poderiam ser uma, uma das possibilidades para que o Cruzeiro possa contratar para o restante da temporada. Em cima disso, o Léo Jardim, na última entrevista, lamentou a falta de dribladores no Cruzeiro, né? Ele revelou que achou que seria mais fácil encontrar jogadores com as características do Everton Ribeiro e do Arrascaeta. Ele citou que pensava que era mais fácil ter jogadores criativos no Brasil. Após a terceira partida seguida sem vitória, vindo do maior jejum do Cruzeiro na temporada, o Léo Jardim lamentou a falta de jogadores criativos, né, com dribles no elenco do Cruzeiro.
Ele lamentou a carência desses jogadores, é, exemplificou, né, a, que achava que era fácil encontrar jogadores como o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, apesar da procura de jogadores com as características, né, de drible, principalmente o ponta e no meio de campo. Ele afirmou que se surpreendeu em relação à falta de encontrar esses jogadores com essas características no futebol brasileiro, contrariando o que ele imaginava antes de vir para o Cruzeiro. O Cruzeiro volta a campo neste domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, a partir das 16 horas de Brasília, no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E visando o jogo contra o Botafogo, o Cruzeiro sofre com viroses e lesões para o jogo de domingo. O Cruzeiro possui dúvidas para o jogo contra o Botafogo. Alguns atletas têm sofrido com desgaste físico com a sequência de jogos e outros se recuperam do quadro de virose. Pouco tempo para se recuperar e lamentar, principalmente sobre a última derrota não, né? Com a derrota para o Ceará e com o empate para o CRB na última quarta-feira. O Cruzeiro já vai ter um jogo importante contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. A maior preocupação é na lateral direita, visto que o titular, que é o Fagner, deixou o Mineirão com a bota ortopédica após sofrer uma grave entrada do William Potker na partida contra o CRB. O jogador não conseguiu treinar na última quinta-feira e fez trabalhos internos e será revalidado hoje para ver se haverá condições de jogar contra o Botafogo. Outro atleta da posição, que é o William, também é considerado dúvida para o jogo diante do Botafogo. O jogador ficou fora dos treinos com bola na quinta-feira e fez apenas trabalhos físicos. O William já chegou a ser poupado de jogos anteriores por desgaste físico. Há também dúvidas sobre a presença de Marquinhos junto com o elenco que viajará para o Rio de Janeiro, visto que ele é um dos jogadores que tem sofrido com a virose que aconteceu no elenco do Cruzeiro. Ele nem sequer foi relacionado para o jogo contra o CRB por causa do desgaste relacionado à virose. Por outro lado, outros atletas que, segundo o Léo Jardim, que também sofreram com a virose, treinaram normalmente nesta quinta-feira. São os casos do zagueiro Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, os laterais Cauã, Prates e Kaique, do meia Christian e do atacante Bolassi e Wanderson. Contra o Botafogo, o Cruzeiro buscará interromper uma sequência de 3 jogos sem vitórias, 2 pelo Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. O vice-líder do Brasileirão tem 34 pontos. A Raposa quer voltar a vencer para seguir na cola do líder Flamengo. Uma vitória contra o Botafogo também pode evitar a aproximação dos rivais Bahia, Palmeiras, Bragantino e o próprio Botafogo, né? Visando o principal objetivo já dito pelo Léo Jardim, que é a classificação para a Libertadores 2026. Em cima disso, o Cruzeiro provavelmente terá mudanças
principalmente relacionado ao desgaste físico e aos jogadores que recuperam da virose adquirida nesses últimos dias. A expectativa é de um jogo difícil, visto que o Botafogo vem numa sequência evolutiva, principalmente com a chegada do Carlo Ancelotti. O Botafogo cresceu no Campeonato Brasileiro, vem de uma sequência de bons resultados no campeonato. A tendência é que seja um jogo difícil, mas Cruzeiro tem tudo para voltar a jogar bem e conseguir os 3 pontos.